comigo no tema da campanha. Coloca o seu dedinho aí, abra também Mateus capítulo 4, que nós vamos viajar de um texto para o outro, mas caminhando com a mesma visão e recebendo o mesmo entendimento. Louvado seja Deus. Agradecer a Deus pela bendita oportunidade de estar mais uma vez nesta casa ministrando a palavra do Senhor. Amém? Mais ou menos um ano atrás, né, pastor? Eu estive aqui nesta igreja e Deus usou o pastor para poder falar que via, né, um touro fumegando na minha frente e que o diabo estava com uma fúria gigantesca sobre a minha vida. A princípio me deu um pouco de medo, só que os dias se passaram e eu vivi dias de guerras, dias terríveis, que o barco não afundou porque a misericórdia de Deus ela foi grande. E eu vim testificar a fé do homem de Deus, e Deus, né, aprove a Deus nos trazer para falar sobre tempestade, sobre guerra. E Deus falou comigo ali, irmãos, onde eu anunciei a chegada da tempestade. Eu estou anunciando nessa noite o término dessa tempestade. Eu saio daqui de posse da minha vitória nessa noite, irmãos. Eu sinto a paz de espírito que é transmitida dentro do meu coração nesta casa. E eu já engrandeço o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Livro do profeta Naum, capítulo de número 1, verso 3. Vamos lá. Está comigo a minha esposa, minha filha. Meu outro filho ficou em casa. E meus filhos são desses, irmãos, que o pastor falou. Come de verdade. A gente foi num rodízio esses dias. Aí o rapaz falou assim: não, paga você, paga ela, paga o menino. Só que a menina deixa, não precisa pagar não. Falei, Jesus, que maravilha. Ele passou uma vez na mesa, passou 2 vezes. Quando passou a terceira, ele já ficou arregalando o olho. Que ele disse, me arrependi de fazer essa promoção. Criança vem com vontade, irmão. O negócio é terrível. Só Jesus. Amém? Vamos para a palavra que é o que interessa. Livro do profeta Naum, capítulo de número 1, verso 3, quantos acharam? E depois a gente vai pular rapidinho para Mateus capítulo 4. Mas vamos falar da mesma coisa, amém, irmãos? Que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. E disse-lhe Jesus, também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando recebemos a temática desta campanha, muito me interessei, porque, como foi falado aqui pelo nosso irmão, todo crente viveu, vive ou viverá tempos de tempestade. Tempestade, deserto, tormenta, dificuldade, tudo isso caminham na mesma direção. E todas as vezes que você ler na Bíblia Sagrada, falando sobre tempestade, falando sobre tormenta, falando sobre o deserto, a direção é uma só: dificuldade, problemas, período de escassez e coisas que o ser humano não é capaz de lidar com tanta naturalidade. Perceba que o profeta Naum, ele se levanta com uma missão. A missão do profeta Naum é anunciar a queda de Nínive, que vem a ser a capital da Síria. Nínive, a mesma cidade que foi pregada a palavra através do profeta Jonas, e ali eles se arrependem, eles se voltam para Deus, e você sabe da história. Deus perdoa o pecado de Nínive, e o tempo passa. Tempo passando, esse povo volta a cometer os delitos que estavam cometendo no passado. A Bíblia agora revela para nós que o Senhor está levantando um profeta chamado Naum, para poder anunciar a destruição dessa cidade e a libertação do povo de Israel. O povo está sendo ameaçado e atormentado pelo povo de Nínive e pelo povo da Síria. Era um povo muito forte e um povo que tinha um poder bélico muito grande. Quando eles entravam em algum ambiente, quando eles entravam em uma cidade, eles devastavam tudo e faziam atrocidades com as pessoas. Perceba que o capítulo de número 1, o profeta Naum, ele começa anunciando quem Deus é, para depois anunciar o que Deus vai fazer. Perceba que o texto que nós lemos, ele diz que o Senhor é tardio em irar-se, ou seja, o Senhor é paciente. Ele espera para que a pessoa se arrependa do mal que está cometendo ou daquilo de errado que está praticando. Só que depois que a paciência termina, depois que ele se ira e se levanta para dar livramento ao teu povo, não tem mais ninguém que venha fazer com que isso volte atrás. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ele tem paciência, não pela fraqueza que ele tem, porque poder e autoridade para poder fazer ele tem, só que ele é paciente e dá tempo para que eles possam se arrepender. O texto continua, diz que o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Perceba que Deus está transmitindo para nós uma tranquilidade em lidar com a tormenta e lidar com a tempestade. Já foi falado aqui nessa noite que o desespero, ele acaba cegando a gente, a ponto de roubar da gente a nossa expectativa e a nossa visão espiritual para poder enxergar um caminho na tormenta, para poder enxergar uma saída no meio da tempestade, ou para poder enxergar um caminho que a gente venha caminhar e dar continuidade à nossa história. O Senhor tenta transmitir para nós, através do verso 3, que ele não tem problema nenhum em lidar com a tormenta e lidar com a tempestade. O verso 3 revela para nós
que o Senhor sabe lidar com naturalidade, com a tempestade e com a tormenta. O que Ele está tentando nos transmitir é tranquilidade para poder lidar com os momentos de dificuldade e com as tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida. Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que o Senhor envia os discípulos em um barco. Quando chega na metade do mar, na quarta vigília da noite, o Senhor está orando e os discípulos estão enfrentando uma tempestade. A Bíblia revela que o barco está quase afundando. Eles estão desesperados, porque eles nunca vivenciaram isso. Eles estão enfrentando uma tempestade que eles nunca vivenciaram antes, porque a fúria de Satanás era muito grande contra a vida daqueles homens. Só que enquanto eles estão desesperados no meio da tempestade, o Jesus, o Nazareno, está vindo andando por cima da mesma. Existe um dito popular aí, que Iemanjá é a rainha do mar. Se é rainha ou não, eu não sei. Eu sei que o Nazareno está andando por cima. Oh, Jesus de Nazaré. Eu sei que o Cristo que toma o controle da nossa história, no meio da tempestade ele caminha. Oh, meu Deus. No meio da tempestade ele anda. No meio da tempestade não muda quem ele é, porque ele é poderoso. É Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que a tempestade aperta e Jesus vem andando por cima em cima da tempestade. O ambiente que eles estão vivendo, que foge do controle deles, Jesus está caminhando, andando na maior naturalidade. Que Deus quer te dar nessa noite é maturidade para poder lidar com seus problemas. Oh, meu Deus do céu. O que Jesus está querendo te ensinar é que no meio dessa tormenta existe um caminho, meu filho. Tua vida não pode ficar parada. Oh, meu pai querido, você precisa dar continuidade na tua história. Tem tempestade? Tem guerra? Tem. Só que o Senhor faz um caminho no meio da tormenta e diz: eu caminho contigo, eu ando contigo, eu estou contigo, eu estou no controle de tudo, meu filho. O que Jesus quer ministrar nas nossas vidas é a paz que excede a todo entendimento. O que Jesus quer transmitir para nós é a paz que o dinheiro não pode dar. Oh, meu pai querido, é a paz que só Ele pode transmitir. Que quando você olha que está tudo virado de cabeça para baixo, você diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e certo dia se levantará em meu favor. O diabo não vai roubar, o diabo não vai tirar a paz que Cristo colocou dentro da minha alma. Pode estar tudo de cabeça para baixo, mas é no meio dessa tempestade que o Senhor está andando contigo e está dizendo: vamos, meu filho, bate a poeira do corpo, sai desse quarto escuro. Tomar remédio calmante não vai adiantar. Você precisa caminhar no meio dessa tempestade, porque o Deus de Israel pelejará por vós. Ele está tentando transmitir para nós tranquilidade para poder lidar com essa situação. E só tem tranquilidade para poder lidar com a dificuldade quem passou pela escola do deserto. Não existe, não tem possibilidade, oh, meu pai querido, de um crente enfrentar de tempestade e sair vencedor dela sem ter tranquilidade para poder lidar com a mesma. Perceba que no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que nós fizemos a leitura, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz que no capítulo 3 ele é batizado por João Batista. O Espírito brada do céu. O Senhor diz:
Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer ou em quem eu me alegro. No capítulo 4, o mesmo Espírito que fala sobre Jesus, conduz Jesus ao deserto. Para quê? Para poder ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz no verso 3, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O inimigo da nossa alma, ele é covarde. Ele trabalha em cima da nossa necessidade. Ele sabe do que a gente precisa e do período e do momento que nós estamos vivendo. Quando ele percebe que Jesus está com fome, que Jesus está em propósito e que Jesus tem necessidade de comer pão, ele se apresenta. E quando ele se apresenta, ele incita Jesus. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que ele está tentando dizer é que nesse momento de escassez, nesse período de dificuldade, ele está tentando implantar dúvida no coração de Jesus. A palavra do capítulo 3 é, esse é o meu filho amado. A palavra do capítulo 4 é, se tu és o Filho de Deus. Há um questionamento. Ele está tentando implantar uma dúvida. E em cima da dúvida, ele está tentando saciar a necessidade de Jesus. Porque ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras, elas se transformem em pães. Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Eu sei do que precisa. Eu sei do que você necessita. Eu sei o que você quer. E se tu és o Filho de Deus, manda que ele sacie a sua vontade. Só que Cristo estava preparado para passar pelo deserto. E quem está preparado para passar pela dificuldade, não fica paralisado diante das propostas de Satanás. Ele disse, tu não sabe do que eu preciso, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Deus. O diabo está tentando implantar no teu coração que a terra pode te oferecer nesse período de escassez o que o céu precisa saciar. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para poder te dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Quem vai te alimentar nesse processo é o céu, meu irmão. Quem vai te sustentar nessa guerra é o céu, minha irmã. Quem vai te segurar nesse deserto, ai, 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 ai. Se tem gente que vem ser cheio do Espírito Santo nessa noite, dá um brado de glória para Jesus. Oh, Jesus de Nazaré. Se tu és, manda que essas pedras se tornem pães. A Bíblia diz que ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito. E disse-lhe Jesus, também está escrito. Pode, irmãos, trazer qualquer tipo de filosofia, se não tiver escrito, para mim não presta. Pode tentar me ensinar qualquer coisa, qualquer método que seja, se não tiver escrito, eu rasgo e jogo fora. Por quê? Porque o que está escrito edifica, o que está escrito liberta, o que está escrito salva, o que está escrito vai te fazer vencer essa guerra. Oh, Jesus de Nazaré, meu Pai querido, Pai amado. Ele disse, também está escrito. Não adianta tu saber do que está escrito para tentar distorcer para mim, porque eu conheço do que está escrito. E o que está escrito também é, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pode dar ordem aos anjos, para que não tropecem em pedra alguma. Mas texto sem contexto é pretexto para heresia. Então ele libera uma palavra
palavra também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor seu Deus. Se Deus não deu a ordem, eu continuo no mesmo ambiente, no mesmo lugar que Ele liberou sobre a minha vida. Se Deus ainda não mandou, eu não avanço. Se Deus ainda não liberou e não abriu as portas, eu não entro, porque quem ordena a minha vida é Ele, quem comanda a minha história é Ele, quem comanda a tua casa é Ele, e você precisa entender isso hoje para a glória de Deus. Oh, meu Pai querido, Jesus de Nazaré, Santo de Israel. Aí ele continua, verso 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Perceba que ele leva a Cristo no ponto mais alto que tem. Eu imagino, irmãos, que talvez Jesus tenha olhado para ele e tenha perguntado: aqui é o ponto mais alto que você pode me trazer? Sim. Te levo no ponto mais alto para te entregar toda a glória dessa terra. Jesus sabia de onde veio, para onde iria. Oh, meu Pai querido, ponto mais alto dessa terra que o diabo te leve, não compensa a exaltação de Deus para a tua vida. Oh, Jesus de Nazaré, Ele te oferece pratos, mas exaltação só o Senhor tem. Oh, meu Pai querido, Pai amado, Jesus de Nazaré, Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorarem. Perceba que primeiro ele tenta na necessidade. Eu sei do que tu precisas, também sei do que está escrito. Depois ele tenta fazer com que Jesus venha tentar a Deus, porque ele diz: eu também sei do que está escrito. Depois ele vem com a proposta de uma exaltação terrena. Perceba que Jesus vai dizer: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então vai-te, Satanás, porque só a Ele adorarás e só a Ele servirás, porque está escrito. Percebeu? Ele tentou 2 vezes distorcer o que estava escrito. Quando ele percebeu que Jesus estava edificado na palavra, ele tenta enviar a proposta. Só que Jesus permanece com o que está escrito. Também está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Deus precisa ser adorado, Deus precisa ser entronizado. Irmãos, eu não estou aqui para poder aguçar ou para poder tentar de alguma forma fazer com que você venha se emocionar, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Se você veio nesse culto nessa noite e Deus se encontra na casa, se você acredita nisso, ofereça o seu melhor para o Senhor. Adore a Deus com todas as suas forças. Eu não estou falando sobre muito grito, eu não estou falando sobre muito pulo, apesar de poder fazer isso. Adoração sincera com Deus é aquela que vem do coração, até porque Ele estava à procura dos verdadeiros adoradores. E esses adoradores, eles o adoram em espírito e em verdade. Não adianta você falar com a boca aquilo que não está dentro da sua alma. Você precisa colocar dentro da sua alma a verdade que vai ser expressada para Cristo e colocar para o lado de fora. Se tu entrou aqui nessa noite atormentado, diga: Senhor, eu não tenho capacidade de te adorar em verdade. Eu estou atormentado de espírito.
e o meu coração está perturbado, mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque enquanto você abre a sua boca e adora a Jesus, Deus entra com providência lá na sua casa, Deus muda o cativeiro lá no seu trabalho, Deus dá vitória lá onde você precisa, porque enquanto você adora no templo, Deus tem vitória para entregar em tuas mãos, pelo amor de Deus. Jesus de Nazaré. Estamos num culto, e nesse culto ele deve ser adorado, ele deve ser entronizado, e através da nossa adoração, a vitória bate na porta da nossa casa. A Bíblia diz, perceba, que quando Satanás percebe que não há possibilidade de corromper a quem está edificado pela palavra, mesmo que tenha necessidade, ele bate em retirada. Perceba que ele vem tentar Jesus no deserto, em cima do que Jesus precisa, segundo o que a terra ensina. Você percebeu que há uma escassez e há uma necessidade. Todo deserto na vida de crente que bate a nossa porta, a terra, ela tende a não favorecer a gente. As coisas, a cada dia que se passa, piora. E parece que quando a gente está no deserto, nós estamos em uma areia movediça. Porque quanto mais a gente se mexe, parece que a gente afunda mais. Quanto mais a gente tenta sair, parece que a coisa piora. Parece que as coisas tendem a ficar pior, a ponto de trazer desespero para a nossa vida. Só que o que Cristo está nos ensinando nesse deserto é que nós não vamos precisar do ambiente que nós estamos vivendo de dificuldade. Você não vai precisar sair correndo, você não vai precisar ficar desesperado, você só precisa estar edificado em Cristo. Quando o diabo tentar soprar na sua mente do que você precisa, você tem falta disso, você tem falta daquilo, você precisa de um emprego, você precisa disso, você precisa daquilo outro. Você precisa entender que esse período que tu está vivendo é um período de guerra. E quando, meus irmãos, a ausência do céu, nada da terra vai preencher, porque existem vazios na vida do crente que nada preenche. Se o céu não completar, e o céu está completando pessoas aqui nessa noite, para você sair daqui bem resolvido. Deus não quer te ver desesperado, meu irmão. Deus quer te ver tranquilo, em paz. É claro que tu não vai ficar sorrindo o tempo todo, mas você vai ter maturidade e tranquilidade para poder lidar com esse momento. Ai, quem recebe? Quem recebe isso? Eu vejo uma unção de Deus descendo na casa nessa noite. Eu vejo um óleo que desce nessa casa, e o Senhor está dizendo: eu vou dar maturidade para poder enfrentar essa situação. Jesus rebate, responde e não desce do pedestal. Ele põe propostas diante de Jesus, só que Jesus entende que período de dificuldade, meu Pai querido, a gente cresce com Deus, a gente ganha maturidade com Jesus. Período de tempestade, a gente experimenta de coisas que em dias de bonança a gente não experimenta. Em momentos de escassez, a gente experimenta de milagres do Senhor. No deserto, eles caminhavam de dia com a coluna de nuvem que protegia-os do sol. Quando caía a noite, era um frio escaldante. A coluna de fogo os guardava e os aquecia para que eles pudessem caminhar. As vestes, as sandálias, suas roupas foram guardadas. E não tem explicação. É milagre de Deus que você precisa entender
que no período da tempestade, você vai viver numa atmosfera espiritual, você vai viver num ambiente de milagre. E quem foi chamado para experimentar dos milagres de Deus, oh, meu querido, você precisa entender que isso é dádiva de Deus para a sua vida. Tranquilize o teu coração, descansa a tua alma. Pode estar tudo virado de cabeça para baixo, a última palavra quem dá é Jesus. A última palavra quem dá é Jesus de Nazaré. O diabo o deixou. Perceba que para quem suporta o processo da tempestade, não precisa nem expulsar diabo, pastor. Não precisa nem dizer, eu te repreendo em nome de Jesus. O diabo deixa. Olha o que Jesus está nos ensinando. O diabo olha para a situação. Esse crente é cheio demais, rapaz. Esse crente tem resposta para tudo. Oh, meu Deus do céu. Esse crente está edificado, enraizado sobre a palavra. Deixa ele de lado. O diabo deixa. Não é Jesus que expulsa. É ele que o abandona. Porque diz, já não dá mais. Não tem possibilidade. A Bíblia diz que o diabo deixa e os anjos, oh meu Pai. Deus tirou Jesus do deserto para atender a necessidade em cima do que ele precisava? Tirou? Tirou? Deus tirou Jesus do deserto? Os anjos o serviram aonde? Imagina no meio da tempestade, no meio da dificuldade, Jesus dizendo, você já andou e agora senta. Eu vou preparar um banquete, Salmo 23, na presença dos seus adversários. Ai, meu Deus do céu. No mesmo ambiente de tormenta, que eles pensavam que ia acabar com a tua casa e com a tua família, Deus está dando vitória nessa noite e te dizendo, não te desespere, fique tranquilo, descansa o teu coração, só se encha do céu nessa noite. A intenção do diabo, eu estou terminando, a intenção do diabo é te desestabilizar emocionalmente, para poder fazer você tomar decisões que não vêm da parte de Deus. E quem toma decisões em desespero, é um dito popular, acaba enfiando os pés pelas mãos. O desespero, ele arranca de nós a tranquilidade, as habilidades que nós temos para poder fazer as coisas. É por isso que você vê numa final de futebol, jogadores que treinam dias após dias, baterem pênalti e não perderem. Mas quando chega no dia da final, chuta para o alto, bate devagar em cima do goleiro. Todo dia eles fazem aquilo com maestria e com qualidade. Só que quando chega no período de decisão, tem gente que o desespero toma conta da alma. E o nervosismo fala mais alto. E ele acaba errando o que ele faz com sabedoria. E é isso que o diabo quer fazer com a tua vida. É fazer com que você entre em desespero e tome decisões que Deus não está aprovando. Tem gente que no período da tempestade muda de igreja, muda de amizade, muda de casa, pensando que isso vai resolver. Só que para onde você for, se você não entender que precisa se encher do céu para vencer essas guerras, você não vai passar pela escola do deserto. Pode se colocar sobre os seus pés, eu quero orar pela sua vida. Pastor Henrique deixa eu orar por vocês, eu tenho certeza disso. O Senhor vai
vai nos dar estabilidade emocional para lidar com o período de dificuldade. Quem lembra do período do Covid? Meu Deus, eu vou morrer, vai acabar tudo, meu Deus. Ai, Jesus, máscara, álcool em gel, álcool. Desespero tomou conta dos nossos corações. Roubou a nossa fé. O diabo quer te desestabilizar emocionalmente. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias no deserto. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Você conhece de Bíblia, e aqui tem escola dominical. O povo de Israel passou quantos anos no deserto? Quantos anos? – 40 anos no deserto. E não venceram o deserto, pastor. 40 anos, e o Senhor disse assim: vou rodar com eles até acabar com todo mundo. Porque esse povo só murmura, só questiona e não aprende no meio das dificuldades que eu tenho enviado. Eu envio maná, envio alimento, coluna de nuvem, coluna de fogo, mas não tem adiantado para eles. 40 anos jogado fora. Eles andam rodeando o deserto e não chegam na terra prometida. Jesus, em 40 dias, foi servido pelos anjos no deserto. O povo de Israel, que tanto teve pressa para sair do deserto e chegar na terra prometida, 40 anos se passaram e não venceram o deserto. Jesus não teve pressa de passar pelo deserto. Ele disse: isso aqui é o ambiente que eu vou me preparar, que eu vou me encher, que eu vou sair daqui renovado, fortalecido. É desse ambiente que Deus vai me dar vitória. É no meio dessa tormenta que eu saio daqui vencedor. Com 40 dias os anjos o serviram. Jesus aprendeu em 40 dias o que o povo não aprendeu em 40 anos no deserto. Sabe por quê? Por conta do desespero e a vontade de sair da dificuldade. Tome cuidado, crente. Talvez você esteja vivendo um período de tempestade e o desespero talvez vai tentar roubar os ensinamentos que Deus tem para a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Maturidade para lidar com essa tempestade. Se as portas se fecharem, você vai crer que o Senhor vai enviar provisão. Se a dificuldade bater a sua porta, você vai entender que é Jesus te chamando para orar mais um pouco. Se os problemas te atormentarem, você vai entender, é Jesus me chamando para jejuar mais um pouco. Você precisa compreender nessa noite, Deus vai te encher a ponto de você ter tranquilidade para poder lidar com as suas dificuldades. Ó Deus, diante da tua presença eu quero orar nessa noite. Eu quero entregar esta igreja em tuas mãos. Pai, eu quero te pedir nessa hora, para que o Senhor envie do teu Espírito Santo sobre este ambiente. Nós sabemos, ó Deus, que Ele já se encontra aqui a falar em nossas vidas. Até porque, Jesus, eu não preguei aquilo que veio de mim, mas sim aquilo que foi enviado pelo teu Espírito. Eu te peço, Senhor, nessa noite, opera sinais e maravilhas na nossa vida. Nós estamos aqui em campanha, intercedendo ao Senhor, para que o Senhor possa fazer um caminho no meio dessa tormenta e dessa tempestade. Nós não queremos,
queremos, ó Deus, sucumbir de frente do mar vermelho. Nós clamamos e intercedemos ao Senhor nessa hora. Abra os caminhos para que nós venhamos andar diante daquilo que o Senhor quer. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Meu Pai, se o Senhor é o caminho, nós vamos chegar aonde o Senhor determinou. Nós vamos chegar aonde o Senhor determinou. Se você crê nessa palavra, se você recebe nessa noite uma unção forçada do Espírito, dobrada do Espírito Santo, você vai dar um brado de glória para o céu. Adore a Jesus, vai! Um minuto de glória para Deus nessa noite, porque enquanto tu adora aqui, Deus está descendo com conta-gota de óleo sobre a tua cabeça e dizendo: eu te encho, eu te encho, eu te encho, eu te renovo. A depressão não vai te pegar, a opressão não vai alcançar a tua casa. O Espírito de Deus te encha. Mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Só o teclado. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Só na base. Daquela noite que você passou aflito. Acredite. O seu gemido será substituído. Acredite. Por um hino de vitória. Não ser agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Pode ter certeza disso. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é o que mesmo? O que é o segredo? O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando. Você acredita quando nisso? Esse dia, ai, ai. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja? Antes da gente ir para casa, eu quero que você entenda uma coisa. A gente não está sem repertório. Mas que tanta tempestade é essa? Que tanto processo é esse? Que tanta dificuldade? Essa igreja deve estar sem repertório. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Não é que a gente está sem repertório. É porque o Senhor te chamou para ser um guerreiro. E todo guerreiro, ele precisa saber sobre combates. Porque se você não aprender a guerrear, no meio da guerra, você vai fazer papel de bobo. E o primeiro a morrer é você. E Deus não quer que você morra. Pastor, eu não morri em meio às tantas guerras que eu já passei na vida. Será mesmo? A primeira guerra tirou de você a alegria de falar em línguas. A segunda guerra tirou de você o prazer de trabalhar na obra. A terceira guerra fez você se tornar uma estátua dentro da igreja. Entra culto e sai culto e você continua nesse estado de mumificação. Como assim? As guerras não estão matando você. Mas o Senhor quer fazer de você um guerreiro. Então diga assim comigo: Senhor, eis-me aqui, para aprender na tua casa a guerrear estas guerras, mas entendendo que a estratégia
não parte de mim, vem do céu. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: receba estratégia para vencer mais um dia. Receba estratégia para vencer mais um dia.